Oi, Verena. Verena, você tá me escutando? O áudio tá bom, tá tudo certinho? Dá um joinha aí pra mim, pra eu ver. Obrigado, Verena. Oi, Arícia. Vamos só esperar o pessoal conectar, o Rogério também está conectando. Pessoal, enquanto isso, eu vou pedir para vocês clicar no aviãozinho aqui embaixo. Vamos convidar a galera para participar, para a gente poder bater 30 pessoas. Se a gente bater 30 pessoas na live aqui hoje, a gente vai fazer o sorteio de alguns cursos aqui que eu estou combinando com o Rogério, beleza? Oi, Luan, tudo bem? Vamos ver, esperar o Rogério. O Rogério está tendo problemas técnicos. Galera, enquanto isso, o que vocês acharam aí da live de ontem, da Daisy? Deu para pegar bastante coisa. Ontem a gente recebeu bastante dúvida depois da live. Se vocês forem tendo alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar para o Rogério ao longo da nossa conversa, vai colocando aqui nos comentários que eu vou lendo aqui. Tem um Alan aqui também para dar o suporte para a gente. Não precisa esperar depois não, tá bom? A gente já tira aqui as dúvidas em tempo real. Ah, legal, Arício. Muito bom também, né? Também gostei bastante. Se eu soubesse das coisas que a Deise estava falando antes, há uns 10 anos atrás, eu tinha poupado muito sofrimento, muita lágrima. Posso garantir para vocês. O Rogério está entrando aqui, ele mandou mensagem falando que a internet dele está oscilando um pouquinho. Fala, Leonardo. Boa noite, tudo bem? Opa, o Rogério entrou aqui, galera. Opa, fala, Roger. Opa, tudo bem? Tudo certo por aí? Tudo bem, tá bom o som? Para mim aqui tá ótimo, cara. Tá muito bom, sim. Você tá conseguindo me escutar aí certinho, tranquilo? Tá, tudo certinho. Opa, mexi aqui. É... Roger, vamos começar apresentando você. Explique para o pessoal quem que você é, o que que você faz, aonde você trabalha. Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou dono lá da Sverbre Engenharia, né? Eu sou engenheiro químico, estou formado há 35 anos, me formei pela Unicamp e também já fiz outras faculdades de administração, na parte de gestão também. E eu estou aí há 35 anos no mercado, comecei como engenheiro de processo na ICI,
E depois disso, eu andei em outras grandes multinacionais, como a BASF, a Bayer, a DuPont, a Petrobras. E eu parti para a área de projetos, deve fazer aí uns 25 anos, mais ou menos. E hoje em dia eu sou consultor, presto consultoria, né, na parte de gestão de projetos, e também presto consultoria na área de RASOP. E atualmente eu trabalho como consultor na Transpetro e estou fechando agora, vou começar na DuPont também como consultor. Então aí são 35 anos de experiência, 25 anos em cargos gerenciais, já tive equipes aí de mais de 80 pessoas trabalhando para mim, e já contratei muita gente, já despedi muita gente também. Então eu espero estar trazendo aqui para vocês um pouco da minha experiência aí, o pessoal, né, para escutar um pouco vamos dizer assim, do lado do empregador, né? Quem é que traça o perfil, quem que escolhe as pessoas, quem que dá a palavra final na hora da contratação. Então, é a experiência que eu estou querendo trazer para vocês aqui hoje. Ontem, na hora que eu encerrei a live com a Daisy, né, alguns alunos vieram conversar e aí perguntaram para mim o que o meu pai costumava falar, né, quando eu ligava chorando para ele, falou, pai, eu não consegui o processo, eu passei vergonha. Aí você tá aí, ó, melhor do que ninguém para falar para eles assim, no início, né, quando passava por esse processo seletivo e eu não sabia muito bem o que esperar, né, você tinha sempre uma palavra, uma experiência, né, para passar para mim. E você, como é que foi o seu primeiro processo seletivo, Roger? Inclusive, eu vou até emendar uma pergunta aqui que eu recebi hoje. Se você, quando você foi fazer o seu primeiro processo seletivo, você mapeou as empresas que você queria trabalhar ou você mandou um monte de currículo e foi na primeira que te aceitaram para fazer o processo? Então, veja só, eu quando comecei a trabalhar, na verdade, eu comecei como estagiário, e a empresa que eu estava estagiando na época era a ICI, uma empresa inglesa, uma multinacional muito grande, e o engenheiro, que era o meu responsável na época, meu supervisor, ele acabou pedindo a demissão, e eu fui já de estagiário, já fui para engenheiro antes de me formar. E ali eu permaneci por 12 anos. Então, na verdade, o meu primeiro processo seletivo foi um processo para estagiário, não para engenheiro. Uhum. Na época, era uma época assim que o mercado brasileiro estava em expansão, então não era muito difícil conseguir estágio. Mas depois de 12 anos, né, a fábrica que eu estava fechou, daí foi a primeira vez que eu fui obrigado a ir para o mercado, né? E a minha ideia, na época, era realmente procurar as melhores empresas e mandar currículo, além de ficar atrás das vagas que ia aparecendo na internet, né? E não demorou muito, eu acabei conseguindo uma posição, por sinal, foi minha primeira posição como gerente, uma fábrica da ECA Chemicals, que é do grupo AkzoNobel. E eu, na época, era engenheiro sênior, já fui para gerente. E foi quando eu comecei as primeiras experiências que eu tive, né, comandando pessoas, né, eu tinha 30 e poucas pessoas trabalhando para mim. A partir desse ponto, já tive um pouco menos de dificuldade, porque depois as próprias empresas me procuravam. Eu fui contratado por Headhunters. Então, daí já foi um pouco menos assim
a partir de um certo ponto, você é procurado pelas empresas. Elas vão atrás de você, né? E o Roger, Mas... quando você Oi? estava quando você estava nessa posição de construir sua equipe, selecionar novos engenheiros, né? Quais habilidades ali que eles tinham, né? Que chamavam sua atenção, assim? Qual o perfil de candidato que você procurava, que você achava assim, não, esse cara aqui é um cara que ele tem futuro, é um cara que ele chama a sua atenção, olhando assim, pelo, não, vamos supor assim, pelo empregador, o cara que vai selecionar mesmo o candidato. Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Talvez a Deise ela explicou ontem como ela faz o processo dela. E eu vou explicar mais ou menos também como é que funciona. Normalmente, nós traçamos assim, um perfil técnico da vaga. Eu quero um engenheiro químico, alguém que está recém-formado, ou que está há 2 anos no mercado, que tenha disponibilidade para viajar, que saiba inglês, alguns requisitos básicos que a gente pede para a selecionadora. Depois, a selecionadora ela vai chamar um grupo de pessoas, ela vai escolher os currículos e tal, e no final, não é ela que seleciona, ela vai selecionar, tipo assim, 5 currículos, 5 pessoas que ela conversou, que ela acha que estariam, assim, vamos dizer assim, de acordo com o perfil... Opa. Estariam de acordo com o perfil da empresa, estariam assim de acordo com a vaga, com o cargo que eu estou escolhendo, né? E desses 5, quem dá a palavra final, no final, é o empregador. Sou eu, o gerente, né, que escolheu o candidato para a vaga. Então, a parte técnica, normalmente, já não pesa quando chega nesse ponto. Normalmente, quando a gente chama assim, um candidato no final para conversar, nós estamos querendo ver aí, são aspectos assim, muito mais motivacionais, são assim... eu, por exemplo, eu sempre procurei contratar pessoas que se mostravam proativas, aquelas que eu via assim, que sempre estavam fazendo um pouco mais do que o mínimo necessário. Então eu via, por exemplo, um rapaz, um engenheiro, né? Ele está na faculdade, ele está fazendo engenharia, né? Então quando ele se forma, ele está se formando ali com 40, 50 colegas. Todos eles fizeram a mesma faculdade, os mesmos curso básico e tal. O que diferencia um candidato do outro? Para mim é a proatividade. Então, quando eu tinha que escolher uma pessoa, eu via aquela uma que sempre estava procurando algo mais, que estava não assim, não necessariamente engajado, mas pelo menos que estivesse procurando se desenvolver, que estivesse interessado no próprio desenvolvimento. E eu posso dizer que, vamos dizer aí, 70%, 80% das vezes eu acertava. Eu conseguia bons, vamos dizer assim, bons auxiliares. E uma pergunta que a gente recebeu, que vai de encontro com isso que você está falando agora. O que o candidato faz, o que ele pode fazer para ele se queimar durante o processo? Coisas assim que, por exemplo, né, uma pergunta que recebeu, uma pessoa que ela se comunica muito bem, porém ela já recebeu alguns feedbacks que ela não, no momento ali do processo seletivo, da dinâmica em grupo, a questão dela escutar e se comunicar não foi muito bem, entendeu? Como que ela poderia ter saído melhor? Essas questões comportamentais, uma visão assim de quem vai gerenciar a equipe, né? Qual o tipo de pessoa assim, que você não quer que faça parte? Uhum. Eu sempre, como eu falei, eu procuro pessoas proativas e a capacidade de negociação, para mim, sempre foi muito importante. Então, quando tem pessoas assim que eu vi assim que ela conseguia se comunicar, conseguia convencer,
que ela é uma pessoa fácil de trabalhar, de negociar, essa pessoa ela já me chamava atenção a princípio. Depois, eu também, um pouco, eu pegava assim, o currículo da pessoa e ia vendo assim, se ela, na vida dela, procurou, se ela procurou também outras atividades, outras coisas, melhorar um pouco mais, vamos dizer, os seus soft skills, né? Aham. Mas a questão principal é justamente tem que transparecer integridade, tem que ser pessoas assim que não estão ali mascaradas, que não estão fingindo que aquilo que não são, que a gente percebe. Falando que a empresa quer Você, estudar. quando faz uma entrevista olho no olho, você percebe claramente quando a pessoa ela está falando para você uma coisa que ela não é. Uhum. Então, a pessoa tem que ser o mais transparente possível, mesmo que ela não tenha, seja insegura, né? Porque a gente não espera que, pelo menos o pessoal mais novo, sejam seguros de si, né? Uhum. Mas a transparência é fundamental. E uma pergunta que a gente recebeu que eu achei interessante você acha que existe alguma diferença entre um processo seletivo de uma multinacional, como essas que você trabalhou, BASF, DuPont e etc., né, para uma empresa um pouco menor, mais local, mais regional aqui? Eu vou chutar aqui, por exemplo, Balfilme e tal. Eu sei que a Balfilme tem em outros países, né, mas não é de uma projeção como a BASF, por exemplo. Você acredita que o critério de seleção deles seja um pouco mais brando, ou você, quando você trabalhou nessas empresas, tanto as maiores quanto as menores, foi a mesma coisa? Não, o que eu vejo, a principal diferença entre você trabalhar numa multinacional ou numa empresa menor é justamente a qualidade e a quantidade dos candidatos que a gente tem. Então, por exemplo, quando a gente abre um processo seletivo numa BASF, por exemplo, eu sei que vai aparecer muita gente de vários lugares, porque todo mundo quer trabalhar lá. Quando é uma empresa menor, ela já não são tantos candidatos, o pessoal já não são todos que estão interessados, porque sabe, até porque as oportunidades são menores, o salário também às vezes é menor. Então você vai se deparar com menos escolhas, vamos dizer assim. Mas no final, como eu falei que é a contratadora, né, nossa psicóloga a do RH que vai escolher, ela de qualquer maneira vai me trazer assim, os que ela acha os melhores. Mas só que ela vai ter que escolher 5 entre 300 para uma BASF ou 5 entre 30 para uma Valfilme. Uhum. Então o trabalho dela fica um pouco mais difícil. Mas para mim ou para quem está contratando, já não faz assim tanta diferença, porque eu sei que são os 5 melhores que ela escolheu. Entendi. E voltando um pouco, né, que até recebi aqui agora uma pergunta, mas lá no início da sua carreira, né, eu comentei com eles que você já morou em outros países, né? Eu sei, né? Obviamente eu sei que foi a SI que te deu a oportunidade de morar fora, mas quanto tempo demorou para você receber esse convite? Qual cargo você estava e quais habilidades você acha que você tinha ali que te possibilitou essa oportunidade e de repente outra pessoa não recebeu também? Então, no meu caso, quando eu tive essa oportunidade, eu tinha mais ou menos 3 ou 4 anos de formado. E foi, vamos dizer assim, uma conjunção de fatores, porque eu estava sendo uma área que estava se expandindo dentro da empresa e eles precisavam trazer a tecnologia de fora. Então, eu fui com o objetivo, né, com a missão de aprender como se faz lá vamos dizer assim, no primeiro mundo, para a gente fazer igual aqui dentro. Então, mas me ajudou muito o fato de eu, na época,
falava muito bem o inglês, eu me comunicava muito bem com o pessoal lá de fora, eu mantinha contato com eles. Então, na hora de escolher alguém, eu fui, assim, a primeira escolha, já estava, assim, mais ou menos encaminhado. E a área que eu estava também, que era uma área, assim, vamos dizer, uma área top, né? Eu trabalhava muito na época com parte de processos, parte de automação, e essa parte aí era uma área, assim, que é que o pessoal estava mais mesmo solicitando. Mas o pessoal fala que é questão de sorte. Mas eu sempre falei que sorte é uma soma de oportunidade mais conhecimento, mais preparo. Quando a oportunidade surge, você tem que estar preparado. Então, isso é sorte. Não é uma coisa que cai do céu. Então, vamos dizer que a oportunidade surgiu para mim, né? Daí eu fui para lá, ficamos meses lá. E depois também, fora essa oportunidade, eu tive outras também. Eu fui para a Alemanha, morei um tempo no Chile também, sempre com essa mesma função, de também me comunicar com eles e trazer o conhecimento que tinha lá, trazer para aplicar aqui no Brasil. Você acredita que essa questão, que a gente recebe muito, inclusive, na escola, de você ter um segundo, um terceiro, um quarto idioma, né? Espanhol, inglês, alemão, você acha que isso tem algum tipo de peso num processo seletivo ali, onde eles estão selecionando alguns candidatos para engenharia, vamos supor assim, mas aqueles candidatos que vão entrar mais no início, como trainee, como estagiário. Você, quando você estava nessa época, você já falava outros idiomas, né, como espanhol e alemão? Ou você acredita que é o tipo de investimento, né, falando mais de tempo do que de dinheiro, que você deve fazer mais para frente, quando você está na empresa, você entendeu como que a empresa funciona, qual o idioma, né, que é interessante você saber ou não? Bom, essa questão do idioma, isso aí ficou bem claro, por exemplo, quando eu falo em proatividade. Eu acho que a pessoa ela tem que pensar um pouco fora da caixinha, tem que pensar o que ela pode precisar para ser diferenciado, para você não estar ali no meio dos outros, né, e estar fazendo a mesma coisa que todos os outros. Eu tive, por exemplo, como eu falei, a sorte, né, que quando eu trabalhava numa empresa inglesa, mas desde criança eu estudei alemão. E na empresa que eu estava, o pessoal falava, você aprende alemão para quê se você trabalha numa empresa inglesa? Você fala inglês fluente, não precisa falar alemão. Só que a empresa que eu estava, logo em seguida foi comprada pela BASF. E a BASF, quando chegou lá, chegaram os alemães, quem que fala alemão aqui dentro? Era só eu. Daí, como eu falo, é a sorte, né? Foi a oportunidade, eu estava preparado na época. Daí, por conta disso, eu fui para a Alemanha, fiquei também um tempo lá, aprendendo com os caras e tudo. E depois disso, eu ainda tive a chance também de ir para o Chile. E quando eu voltei da Alemanha, eu comecei também a estudar espanhol. Então, foi também um gatilho. E assim vão surgindo. Eu também estudei italiano, teve uma época que eu fui fluente nas 4 línguas. Hoje em dia já nem tanto, mas a gente tem que estar sempre procurando ter algo a mais, né? Um diferencial. E é aquilo que nos diferencia no mercado. Ontem, depois da live que a gente fez com a Deise, a gente estava conversando um pouco sobre dinâmica em grupo, né? Teria como você dar um exemplo de como funciona essa dinâmica, como funciona, né, as dinâmicas dessas grandes multinacionais, né? E como que você pode se destacar dos demais, né? Aquela pessoa assim que o cara que está ali selecionando, ele olha e fala, puta, aquele cara ali é bom, aquele cara ali tem bastante potencial. Então, essa questão da dinâmica é uma coisa bem, é uma caixa de
de surpresas. Normalmente, na dinâmica, ela abre um pouco a personalidade das pessoas, né? E o perfil da pessoa, ela tem que vir de encontro ao que você está procurando. Então, vamos supor, se eu abro uma dinâmica para um cara, para vendas, o pessoal que está participando tem que ser pessoas comunicativas, tem que estar ali vendendo o peixe, vendendo trabalho. Agora, eu, por exemplo, sempre que eu solicitei que fossem realizados esses processos, eu estava procurando o quê? Pessoas, como eu falei, proativas e pessoas que consideravam trabalhar em equipe, mas sem querer passar por cima dos outros. Então, muitas vezes a gente observa pessoas que querem passar por cima dos outros, aquela que quer mostrar que ela é líder. A gente não está procurando líderes nesse momento, nós estamos procurando pessoas que trabalham junto e ajudam, não líderes. O líder vai vir com o tempo, você vai se tornar líder depois de 10 anos de carreira. Ninguém é líder depois que se forma. Então, essa questão da dinâmica de grupo mostra muito bem isso aí. Quem tem aí, ela tem, vamos dizer assim, humildade para poder participar, para poder contribuir, para somar, e que não quer passar por cima dos colegas, que não quer, que não tem falta de ética. Mas isso, como eu falei, era assim, o perfil das pessoas que eu procurava. De repente, o outro empregador pode estar procurando um perfil diferente, alguém que está ali para receber a ordem só, sem voz ativa, ou um cara que ou um líder em potencial, mas na verdade não é isso que a gente procura, não. E pensando assim no recém-contratado, né? A gente tem bastante aluno que acabou de conseguir o primeiro estágio ali. Qual que é a melhor forma de se comportar logo de cara, assim? É ser um pau para toda obra, o cara que está sempre à disposição ali, sempre querendo aprender, se envolver com tudo, né? Ou você acha que um perfil um pouco mais tranquilo, esperar o pessoal chegar até ele, passar as coisas, teria assim um perfil que a empresa olha e fala, puta, acertei com esse cara aqui, ou depende do cargo, depende da situação? Voltando àquela tecla da proatividade, o que a gente espera de um estagiário? Iniciativa, vontade de aprender. Eu nunca vou contratar um estagiário que saiba tudo. A gente nunca espera que um rapaz que está ali nos últimos anos de faculdade já tenha o conhecimento suficiente para assumir um cargo já com responsabilidade. Então, quando você vai fazer vai procurar trabalhar como estagiário, vai fazer uma entrevista para estágio, não se preocupe com a sua falta de conhecimento. O que você tem que se preocupar é justamente isso, mostrar que você tem iniciativa, mostrar que você quer aprender, você está lá para ajudar, você não vai ser um problema, você vai ser uma solução. Então, eu já contratei muito estagiário na minha vida, já tive mais de 10 estagiários, assim, ao longo dos anos, né? E normalmente quando a pessoa ia e ficava naquela coisa assim, olha, eu vou esperar você me mandar eu fazer alguma coisa e eu vou ficar lá esperando. Normalmente eram estagiários que não duravam muito. Agora, se ele estava lá, fala assim, olha, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para resolver, onde que eu tenho que ir, com quem que eu tenho que falar, posso ir sozinho. Então, são esses aí que a gente procura. Agora, se o cara fez um curso mirabolante de uma coisa que ele provavelmente nunca vai usar ali dentro da empresa, ou se ele está se achando que vai chegar lá e já vai ser chefe. Essas pessoas, quando a gente vai vendo a personalidade dessas pessoas, elas vão acabar acabar perdendo a chance. Então, a humildade, participação, vontade de aprender, isso é o mais importante mesmo.
A gente recebeu uma pergunta agora aqui. Se você tem alguma, de repente, dica, né, ou alguma forma de como buscar um emprego fora do Brasil, como conseguir uma vaga para fora. É algo assim que é fácil de fazer ou é mais fácil você entrar numa empresa aqui no Brasil e de repente conseguir para fora através dessa empresa? Porque, como você falou, as oportunidades que você teve de trabalhar lá fora foram todas através aqui de empresas que estavam aqui e te mandaram para fora, né? Mas você conseguir uma vaga direto lá fora, você diria que tem algum jeito, né? Alguma forma aí da gente, por brasileiro, né? Olha, eu sei, por exemplo, desse tempo que eu morei fora, tudo, que eu sabia que se eu saísse, por exemplo, da empresa que eu estava, ia ser muito difícil conseguir uma colocação no mesmo nível. Mas a verdade é a seguinte, para você conseguir realmente um emprego lá fora, só tem dois caminhos atualmente. É através de uma empresa aqui no Brasil, que é uma multinacional, que manda o pessoal para fora, e está cada vez mais difícil. Ultimamente, o pessoal, as multinacionais não estão já mandando o pessoal para treinar com tanta facilidade. E o outro caminho é através um caminho acadêmico. Você ir lá para fora para fazer um curso, para fazer uma especialização, um mestrado, e lá, enquanto no período que você estiver lá, ir procurando as oportunidades, mas já sabendo que vai ser um pouco mais difícil. Mas a melhor maneira que você tem agora de conseguir um emprego é justamente isso, você ir com o objetivo de se aprimorar, de você fazer um outro curso, alguma coisa desse tipo, enquanto isso, você procurar oportunidade. Eu E, tive, eu tive a oportunidade, fui convidado para trabalhar lá fora, para continuar lá, mas na época eu não continuei por motivos familiares, mas você tem que estar lá e tem que batalhar para conseguir. Não é fácil, não. e você acredita que lá as habilidades que eles procuram, né? Vamos supor assim, as soft skills, essas coisas que a gente está conversando até agora aqui, sejam as mesmas que nós aqui, os brasileiros, que a gente busca também? Ou você acha que lá eles valorizam outras habilidades, né? Vamos supor, lá eles valorizam mais quem faz cursos de hard skills, né? Complementares, vamos supor, Excel, gestão, tal, pessoas que têm mais ferramentas e não se importam muito com as habilidades interpessoais, como o brasileiro, né? É. Não, acho que pelo contrário. Acho que assim, lá fora, como são o nível educacional muito alto, as pessoas já têm aí já tem muito conhecimento técnico. Então, dificilmente a pessoa para só na faculdade. O que você encontra lá, todo mundo é doutor. Uhum. Todos quase que trabalham nas empresas lá já fizeram doutorado, tal, então o nível técnico é muito alto. Então eles não procuram alguém com nível técnico alto. O que eles gostam no brasileiro? É essa capacidade que nós temos mesmo de se virar, de correr atrás, de conversar, porque eles são empacados nisso aí. O europeu, principalmente, de modo geral, eles têm uma dificuldade muito grande de se comunicar. Então, o brasileiro, ele traz isso. Então, eu tenho colegas meus de faculdade que moram lá fora e acabaram alcançando cargos altos até por causa disso mesmo, dessa facilidade que eles tinham de se comunicar que o pessoal lá não tinha. Uhum. A gente recebeu uma pergunta aqui. Como que foi essa transição de uma multinacional para outra? Por exemplo, da BASF para Bayer, né? Eu acho que pode ser que ela esteja falando, de repente, uma questão meio cultural das empresas, né? E como que é Uhum. trabalhar nessas multinacionais, assim, é legal, né? Eu não sei se tem muita diferença, né, de uma para outra, ou vamos supor assim, uma empresa inglesa para uma empresa alemã.
É, na verdade, a gente vê que a cultura é muito diferente entre empresas de nacionalidades diferentes. Eu, por exemplo, como eu trabalhei em empresas inglesa, alemã, brasileira, holandesa, cada empresa tem uma cultura diferente. Os alemães, eles têm um ditado deles que fala que confiança é muito bom, mas controle é muito melhor. Então eles não te dão muita oportunidade para você criar, para você não te dão tanta autonomia nas decisões. Eles acham assim que você tem que seguir a cartilha e fazer sempre da maneira correta. Agora, se você for trabalhar, por exemplo, numa empresa inglesa, eles já, ou até uma americana, eles já esperam que você pense fora da caixinha. Você realmente tem que estar sempre procurando algo mais. Eles não se importam tanto com um método, mas mais com o resultado. Enquanto que o alemão ele se preocupa mais com o método do que com o resultado. E a empresa brasileira é uma bagunça total. Então, ali dentro, você precisa ser mais político, você realmente precisa tomar cuidado nas suas decisões, porque realmente uma decisão errada vai te custar o cargo, porque ali as pessoas elas estão mesmo procurando subir na carreira, mas sem muita ética. Então Você... a cultura, a mudança de cultura, principalmente da inglesa para a alemã, que eu sofri no começo, para mim é como se colocar uma carroça num cavalo de corrida. A gente estava ali cheio de planos, projetos, cheio de iniciativa. De repente chegou uma empresa alemã e, pois não, peraí, a cartilha não é bem essa, não. Vocês têm que fazer tudo devagar, tal, para dar certo. Uhum. Então é mais ou menos isso, essa diferença de cultura. Mas da BASF e da Bayer, né, que são duas empresas alemãs, tinha muita diferença de uma para outra, ou basicamente é a mesma coisa assim, é só seguir o que eles esperam que vai dar tudo certo? Não, realmente, entre as duas, entre a BASF e a Bayer, não tinha muita diferença, não. Os dois eram bem, assim, realmente representando a cultura alemã, não era trabalhar na BASF, na Bayer, em termos de cultura de empresa, realmente não tem muita diferença. Talvez mude um pouco, assim, por conta das gerências, das diretorias, que transfere um pouco do modo deles pensarem para o pessoal que está mais embaixo. Uhum. Mas, independente disso, não tem muita diferença. E de todas as empresas que você trabalhou aí ao longo dos anos, né, qual que você gostou mais? Qual que te deu mais oportunidade para você crescer, mais também perspectiva de carreira, né? A melhor empresa, sem dúvida, que eu trabalhei foi a ICI, que era a empresa inglesa, que foi a que me deu oportunidade para morar fora, que apostou mais na minha carreira. Infelizmente, agora no Brasil, eles, não sei se eles estão totalmente fora do mercado, mas eles foram vendendo as suas diversas áreas, né? Tem algumas empresas que faziam parte do grupo, que ainda existe, como a Syngenta, AstraZeneca, que trouxeram um pouco, que ainda tem um pouco dessa cultura. Mas, fora isso, a outra empresa que eu trabalhei, que gostei muito, foi a Dupont. Mas a Dupont, ela é aquela empresa que ela procura sempre ser top em termos de tratamento dos empregados, de segurança. Eles se preocupam muito com os empregados. Uhum. Mas ela exige muito em termos de resultado também. Como eu falei, uma empresa americana, ela quer que você atinja os resultados. Uhum. E eu tô indo para a Dupont agora pela terceira vez, e é uma empresa assim que toda vez que
realmente me chamar para trabalhar lá, eu vou, sem dúvida. E me sinto muito bem trabalhando lá dentro. Uhum. Agora, a BASF, a Bayer são empresas, como eu falei, elas têm muito conhecimento, são empresas multinacionais, elas têm uma tecnologia muito grande, mas elas são um pouco mais engessadas, assim, em termos de crescimento pessoal. Uhum. E de todos os cursos, né, graduações que você fez, cursos livres também, tirando inglês, né, para o pessoal não achar que a gente está puxando sardinha, né? Qual que você acredita que te abriu mais portas? Algo assim que você sabe, que você domina e que foi aquele que mais te gerou possibilidades no mercado? Toda vez que você sair de uma empresa, você conseguia se colocar em outra? Tem algum curso assim? Alguma habilidade que você tem que você diria que te abriu essas portas? Então, nesse caso, a gente pode dividir aí em dois grupos, os hard skills e soft skills. Eu diria, por exemplo, assim, cursos de especialização. Eu fiz duas especializações muito boas. Uma foi na área de segurança de processos, que eu acho assim que hoje em dia todas as empresas, as multinacionais pelo menos, elas se preocupam muito com a parte de segurança. Quando você vai procurar uma vaga, por exemplo, numa Dupont ou numa BASF, se você tem alguma formação na área de segurança de processo, para eles já é um diferencial muito grande, porque eles veem que você já tem uma cultura que eles estão valorizando muito. Uhum. Essa é a parte de, vamos dizer, de hard skills. Um outro curso também de parte de hard skills que eu fiz, assim, mais voltado para a parte técnica, é a parte de automação, porque um engenheiro, principalmente um engenheiro químico hoje em dia, tem que conhecer automação. É o futuro da nossa área. Os engenheiros estão ficando cada vez mais especializados em automação e realmente isso aí também me ajudou muito, principalmente para fazer projetos, para fazer até análise de risco, tudo. Agora, a parte de soft skills, eu fiz também um curso muito bom lá na Inglaterra, por sinal, que chamava Assertiveness, que é um curso de assertividade. Uhum. Isso aí também é um curso que as empresas também estão valorizando, porque hoje em dia o que eles querem? Que você seja um cara que alcança resultados, e a assertividade, na verdade, é como você atingir resultados sem ter que pisar por cima dos outros ou ceder para os outros. Então, a assertividade realmente é um curso que eu posso dizer que ajuda muito, não só na sua carreira, como até na vida pessoal. Uhum. Você usa muito isso até dentro de casa. Então, foi um outro curso que eu fiz que eu acho que eu aprendi muito. Em relação à tomada de decisões, né? Uhum. Tomada de decisões, você toma as decisões e você também atinge os seus objetivos. Então você tem uma maneira de você estar focado, né? Uhum. Então você procura estar focado naquele objetivo e sem ter que passar por cima dos outros, trabalhando em equipe, coisas desse tipo. E para o pessoal que está se preparando agora para entrar no mercado, né, para participar de processo seletivo, e até os que já estão no mercado, que dica, né, que sugestão que você daria para eles em relação a dedicar o tempo deles? O que você acredita assim que eles podem focar para estudar, para se desenvolver, né? Que é algo assim que você gostaria de saber quando você começou a sua jornada, que você sabe agora, né? Mas que você não sabia antes. Uhum. Olha, eu falei muito da parte de automação. Eu acho assim que esses dias, por exemplo, tem um rapaz que fez um curso comigo na parte de análise de risco e ele ia participar de um processo seletivo
que por coincidência não era numa fábrica que eu já trabalhei, lá na ECA Chemicals, lá em Jundiaí. E antes de participar do projeto seletivo, ele perguntou para mim, Rogério, eu não sei exatamente o que eles esperam de mim. E eu falei para ele justamente isso, olha, eles vão procurar pessoas que têm aí iniciativa, que têm tudo isso que eu falei, né? Agora, você procura focar um pouco antes nessa parte de automação, porque realmente ajuda muito quando você vai trabalhar lá nessa empresa, por exemplo, ela é totalmente automatizada. Mas existe Então, um algum pouco que curso? você mostra de conhecimento nessa área já te ajuda. E eu falei para ele também da análise de risco, que eles davam muita importância para isso. Daí, quando ele acabou o processo, né, ele falou, olha, Rogério, quando eu falei que eu conhecia essas duas áreas, eu vi assim que mudou a maneira como eles estavam. Eu, de um candidato como os outros, eu passei a ser um candidato em potencial. E depois de acho que um mês mais ou menos, daí ele me ligou, já passei, estou trabalhando lá. Então, o que eu vejo assim para o pessoal aí que está aí, principalmente nos últimos anos, é dar um pouco de atenção para essas áreas, porque eu não preciso falar do inglês. Inglês, todo engenheiro tem que saber falar, isso aí não tem como. Até nas indústrias brasileiras que eu trabalhei na Petrobras, na Transpetro, na Avibraz, os caras pediam inglês. E eu falava, pô, eu sou fluente, mas eu não falei uma palavra de inglês no tempo que eu estive lá, mas exigiam. Então isso aí não tem como escapar, cara. É fundamental. Tinha que ser matéria obrigatória de faculdade. Fora isso, procura, quando estiver chegando no final, procura ver mais isso aí, ver essa parte de automação, instrumentação, dá uma atenção nessa área aí, que você vai ver que vai te ajudar muito na hora de for procurar emprego. Você está falando nessa questão da automação, que curso que é esse? Que curso que a pessoa faz para ela aprender sobre automação? Como é que funciona? Então, quando a gente fala de automação, a gente fala principalmente de sistemas supervisórios, válvulas, controle de processos, válvulas controladas, P&D. P&D, o pessoal que faz engenharia deve conhecer isso, que é o controle proporcional integral derivativo. Então, essa parte aí de controle de processos, realmente, você quando vai trabalhar agora numa indústria química, nessas grandes, você anda dentro da planta química, você não vê ninguém, é tudo automatizado. Então, onde que estão os engenheiros e os operadores? Estão lá na sala de controle, olhando no painel do supervisório. E é ali que é aquilo que você tem que entender o que está acontecendo. Então, para os futuros engenheiros ou para os que estão aí já no mercado, procurem alguma coisa nessa parte, ver algum curso na área de SDCD. Tem os grandes fabricantes, por exemplo, a Emerson, eles te dão curso até de graça. Se você realmente entrar em contato, eles têm cursos lá preparatórios gratuitos. Mas isso aí são assim, coisas muito interessantes. Dentro do que a gente estava conversando, né, do que esperar dos processos seletivos, você acredita que a gente tenha conseguido abordar todas as possíveis vertentes, né, de como é um processo seletivo numa multinacional, como se preparar, ou você tem alguma coisa assim que você sempre pensou assim, putz, falta isso aqui nos candidatos, eles precisam se preparar melhor de determinada forma. Você já parou para analisar isso ou não? Eu acho assim, muitas vezes
o candidato ele acaba se auto-boicotando. A pessoa, ela chega, muitas vezes, ela passa da fase de seleção de currículo, às vezes até se sai bem uma entrevista com a selecionadora, mas quando ele vai mais para frente, a pessoa ela não mostra assim o que ela é, né? Ela acaba se fechando, até por insegurança, é uma coisa natural. O empregador, ele até consegue entender isso aí, mas a gente não consegue entender até que ponto que o cara ele é assim o tempo todo ou é o momento. Uhum. Então, é importante, assim, na hora que você estiver conversando com vamos dizer assim, o gerente final, aquela pessoa, você tem que ver que essa pessoa ela é que nem você, só que ela está mais tempo ali, sabe? Eu sou você 20 anos atrás. 20 anos atrás eu estava ali no mercado que nem vocês. Então, não sou muito diferente. Então, não tem aquilo de você se sentir inferior, de achar que vai falar bobagem ou que vai mostrar que é inexperiente. Não, é questão de justamente mostrar ali o que você é, como é que conversar normalmente, falar de você, mas essa questão aí do auto-boicote acontece muito, da pessoa realmente ficar preocupada. Então, eu vi ontem lá na live com a psicóloga, essa questão alguém perguntou sobre treinar antes, então é legal isso aí, a pessoa treinar antes, porque daí na hora que ela vai falar, ela até já sabe, já tem na cabeça o que ela vai falar, E não fica preso pensando. o que você acha sobre o comportamento profissional do candidato, né? Que eu estava até conversando sobre isso com a Daisy ontem, que as empresas elas pesquisam, né? Elas têm pesquisado os candidatos nas redes sociais, né? Principalmente no LinkedIn. Isso muitas pessoas que a gente pega para dar uma olhada, a rede social do cara é só zoeira, é só palavrão, ou então você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, tem ali um palavrão, alguma coisa assim. Ou então, inclusive, na forma dele falar, né, se apresentar, falar gíria e tal. Você acha que isso é um fator que pesa ali na hora do processo seletivo, de você contratar o cara? Você vê que o cara ele não tem muito aquela noção corporativa, né, digamos assim, de te chamar de mano, de te chamar de cara, né? Olha, isso aí pesa, assim, pesa muito. Realmente, quando eu falo assim da pessoa se soltar, eu não estou falando para a pessoa chegar lá e ficar íntima do cara logo de cara. Então, um pouco assim de respeito é sempre bom. E você também tomar cuidado com o seu palavreado. Você não usar muita gíria, não ficar mostrando assim, não falar muito da sua vida íntima. Isso aí pesa bastante também. Eu não sei até que ponto, hoje em dia, selecionadores estão entrando nas redes sociais. Eu sei que no LinkedIn, com certeza. Uhum. Mas Instagram, Facebook, isso aí eu já não posso, não sei até que ponto está entrando. Mas posições políticas muito radicais, cara que é muito vidrado em time de futebol, sabe? Existem limites. Uma vez eu estava selecionando estagiários, né? No final sobraram 3, e pedimos para fazer uma redação sobre algum ponto, assim, algum tema que era importante, né? Um dos candidatos, ele fez a redação inteira sobre o Palmeiras, sabe? Cara, não, tudo bem, é importante para ele, né? Mas não era esse tipo de informação que nós queríamos. Uhum. Com o Palmeiras. Então, realmente, a gente começa a ver que faltou um pouco de maturidade para a pessoa. Sim. E. Oi?
Então, mas é isso. A postura da pessoa vai mostrar muito o que ela durante o trabalho. Então, eu não quero pessoas que venham trabalhar comigo que estão brincando o tempo todo, ou que sejam radicais. Não é o tipo de pessoa que eu quero trabalhar. Sim. Eu imagino que a maioria das pessoas, dos empregadores, são assim. Sim. Inclusive, eu já trabalhei com. Acho que eu comentei com você na época, né? Eu trabalhava com um cara que ele era petista, corintiano e ateu, né? Então não tinha o que fazer para agradar o cara, né? Qualquer coisa que você falasse ali, o cara era contra de alguma forma, né? E realmente É. assim, o ambiente era terrível, né? Eu perguntei isso justamente porque um dos assuntos que a gente vai abordar amanhã, Roger, é a construção de um perfil profissional no LinkedIn. Muitos candidatos, né, eles acham que isso é algo que não tem muita importância, ou então tem gente que nem sabe o que é LinkedIn, né? Daí a gente vai explicar, LinkedIn é Uhum. tipo um Facebook profissional, né? A Deise está até complementando aqui, ó, o posicionamento dos profissionais na rede social, fala muito sobre eles. E para você, até quanto, né, o LinkedIn ele te ajudou em todas essas vezes que você precisou se recolocar, ou então que você foi convidado, né? Você falou que os headhunters te localizaram, né? O LinkedIn ele foi uma ferramenta ali primordial para você em alguns pontos ou não, né? Digamos. Olha, antigamente, quando eu entrei no mercado aí há 30 anos atrás, a gente ficava tirando cópia de currículo e mandando pelo correio. Com o tempo, a gente foi participando mais de redes sociais, procurando sites de emprego e mandava currículo pelo site de emprego. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia o pessoal vai procurar, por exemplo, o seu nome, já vai direto no LinkedIn. Uhum. Dificilmente ele vai procurar saber sobre você, ligar para o ex-empregador e tal, ele vai direto no LinkedIn. Daí ali você já tem os interesses, você já tem ali o que você participa, quais os cursos que você faz, está tudo ali, é o seu histórico. E, muitas vezes o LinkedIn ele é muito mais completo que o seu próprio currículo. Uhum. Então, as empresas elas até pedem o currículo, tudo, mas o LinkedIn hoje em dia é a primeira opção. Uhum. A gente não tem mais network assim daquele pessoal que é antigo, tudo. Agora os networks é tudo pro LinkedIn. Lá tem os grupos de discussão, tem os eventos, tem tudo que a gente precisa conhecer do nosso métier, está ali no LinkedIn. Então, realmente, acho que é fundamental. Cursos de pessoas, até coaches, né? Que Uhum. ensinam como participar do LinkedIn. Eu acho assim, o pessoal que está entrando aí no último ano tem que tomar muito cuidado com isso, ir lá, fazer um perfil mais profissional, Exatamente. Isso aí de preferência em inglês até. a gente já consegue linkar então com a nossa palestra de amanhã, né, que é justamente a construção desse perfil pessoal, né? Roger, a gente vai ter que encerrar porque já já o Instagram vai derrubar a nossa live aqui, já está dando uma hora. Eu queria agradecer aí, eu sei que você tinha uma reunião importante hoje, eu fiz você desmarcar ela, mas para mim não tinha como a gente fazer essa semana aqui sem você participar, até mesmo porque você serve de referência para muito aluno nosso. E eu já falei para você que você é como um pai para mim, né? Então, para mim foi um prazer Ah. ter você aqui para a gente poder. Não, Não, e o sentimento é recíproco, cara. Chega como se fosse um filho para mim, cara. Ah, obrigado, cara. E eu também quero agradecer a todos aí pela oportunidade de estar falando aí. Quem quiser continuar conversando depois, tiver mais dúvidas, podem aí entrar em contato com o Gustavo, que eu estou à disposição. Ok?
Perfeito, cara. Eu agradeço. Até mais tarde. Abraço. Então tá, valeu, um abração, um abraço para todos. Abraço, pessoal. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Mais tarde vai ter sorteio de curso lá no grupo, hein? Fiquem atentos. Tchau.